Será que existe maldição hereditária? Será que esse é uma ameaça que o cristão pode ter que enfrentar na sua vida? Esse é um tema de grande importância e que precisa ser tratado, porque causa muita angústia, muito medo, muita dúvida, e é um tema que merece, portanto, consideração. Alicia, dê o seu alô para quem está conosco aqui. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez para a gente falar de Deus. Mas olha, antes disso eu queria pedir, se vocês gostarem, tem um like, aperta aí, entendeu? Nos siga nas redes sociais, convide alguém para participar. Aqui só temos um objetivo: falar da palavra de Deus. Ok, então antes de começar, solta a vinheta. Será que existe mesmo a tal da maldição hereditária? O que é isso? A Bíblia dá suporte a esse conceito? Devemos nos preocupar com essa possibilidade? É sobre isso que vamos falar hoje. Maldição hereditária, o conceito, estabelece que as pessoas teriam problemas por terem nascido em determinada família. Então, a família sujeita à maldição hereditária traria problema para aquelas pessoas que pertencessem àquela família. E a origem da maldição seriam pecados cometidos pelos antepassados. Então, um avô, uma avó cometem pecados terríveis e essa maldição passa para os filhos deles e passa para os netos, passa para os bisnetos, e aí as pessoas teriam problemas sucessivos por causa disso. Então, há uma maldição de alcoolismo na família. Então, as pessoas teriam alcoolismo. Então, os avós seriam alcoólatras, os filhos, os pais seriam alcoólatras, os filhos seriam alcoólatras, netos seriam alcoólatras. Maldição de que haveria sempre divórcio na família. Então, avós se divorciaram, os filhos desses avós, portanto, os nossos pais, se divorciaram, nós nos divorciaríamos, os nossos filhos se divorciariam e assim por diante. A maldição galopa pela família. Então, você pode ter alcoolismo, você pode ter pobreza, você pode ter câncer, você pode ter divórcio, você pode ter um monte de efeitos que seriam transmitidos através de maldição. Mas por que isso aconteceria? A ideia é que existiriam como demônios agarrados àquela família, presos àquela família, e isso nasceu lá atrás no pecado cometido pelos antepassados, e esses demônios agarrados na família, eles ficam trabalhando para trazer desgraça às sucessivas gerações daquela família. É uma coisa terrível. Isso é um problema porque a pessoa, de repente, está sofrendo com algo do qual ela não tem culpa, que ela não sabe e que vem lá de trás de antepassados. Esse conceito, Alice, ele é muito forte no mundo evangélico hoje. E ele tem trazido muitos lucros para muita gente. Por quê? Porque no momento que o conceito é aceito, ele fica presente na mente das pessoas, atrás dele vem um monte de práticas necessárias para libertar as pessoas da maldição hereditária que eventualmente a sua família possa ter. E aí se vendem livros, se vendem seminários, se vendem práticas para romper e quebrar essa maldição e assim por diante. Então, muito lucro tem sido gerado por causa disso, muitas vantagens têm sido auferidas por causa disso e também muita angústia causada sobre as pessoas. Será que existe essa tal maldição hereditária? Será que a Bíblia dá suporte a isto?
Porque a Bíblia é que é a nossa regra de fé. Se a Bíblia der suporte ao conceito de maldição hereditária, mesmo não gostando deles, a gente tem que aceitar. É que nem a ideia de inferno. A gente não gosta da ideia de inferno, é muito ruim. Mas a Bíblia fala de inferno, dá suporte à ideia de inferno. A gente tem que aceitar essa ideia. Mas será que existe isto para a maldição hereditária? E a gente lembra que esse conceito é muito recente na história do cristianismo. Se você olhar lá os chamados pais da igreja, ou seja, os discípulos dos apóstolos, as primeiras pessoas que escreveram sobre a doutrina cristã, lá no começo da história do cristianismo, não se falava sobre isso. Isso veio a aparecer na década de 70 do século passado, lá por volta de 1970, por aí assim, que esse conceito começou a crescer e se espalhou como rastilho de pólvora dentro do mundo evangélico, especialmente no Brasil, por causa das questões de outras religiões que se fazem presente aqui na nossa sociedade. E o texto que é usado para defender isso está lá em Êxodo 20, capítulo 5. Há outros textos, mas esse é o principal. Quando Deus diz assim, através de Moisés: Eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam. As pessoas que defendem essa ideia usam como referência essa primeira frase, essa primeira parte da frase. Eu sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Então, os pais cometeriam pecados e os filhos seriam castigados. Daí esse conceito de maldição hereditária, que passaria até a quarta geração. Então, seria necessário quebrar o ciclo da maldição. Então, seria expulsar os demônios que estão agarrados na família, descartar bens contaminados. Alícia, você lembra de casos como esses, que as pessoas têm que descartar bens contaminados por maldição que vem anterior. Eu conheço casos de gente que destruiu obras de arte caríssimas, porque elas estariam, entre aspas, contaminadas com a maldição, e se a pessoa queria ter sossego na vida, ela tinha que tirar aquelas obras de arte da sua vida. E as pessoas fizeram isso tendo prejuízos enormes. Tem que pedir perdão em nome dos antepassados, e assim por diante. Então, tem que quebrar essa maldição. Isso é o que se defende, isso é o que as pessoas, alguns líderes cristãos, alguns pastores, alguns teólogos falam que precisa. Agora, não há embasamento bíblico para essas conclusões. E eu vou dar as várias razões para isso. Primeiro, porque esse texto do Êxodo, que fala que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração, o que Deus está falando aí através de Moisés é que as consequências do pecado acabam sendo sentidas por gerações e gerações. As consequências do pecado, não que há uma maldição que necessariamente precisaria acontecer isso. Então, vou dar um exemplo. O pai é alcoólatra. Como ele é alcoólatra, a família dele é totalmente destruída, totalmente afetada por causa do alcoolismo do pai. Os filhos são abusados, os filhos são maltratados, os filhos têm problemas. E aí, muitas vezes, esses maus tratos, esses abusos fazem com que os filhos também tenham uma postura ruim, uma postura abusiva com seus próprios filhos. Eles descontem nos seus próprios filhos os abusos que sofreram dos seus pais. Muitas vezes eles também se tornam alcoólatras. Então, esse mal, essa consequência do pecado, ele passa de geração em geração. A gente cansa de ver isso. Nós, na outra igreja que frequentávamos, especialmente a Alice aqui, trabalhávamos com
com população de comunidades. E a gente via isso claramente acontecendo. Aquela situação de pobreza, de miséria, às vezes envolvimento com drogas, às vezes envolvimento com religiões ruins, fazia com que as consequências ruins da vida que os pais viviam passassem para os filhos, que, por sua vez, passassem para os netos. A gente se lembra de casos de mocinhas de 16, 17 anos engravidando para sair de casa porque sofriam abusos do padrasto, então queriam ter a sua própria vida para acabar com aquilo. Então, ao engravidar com 16, 17 anos, não tinham condição de estudar, de se desenvolver e reproduziam nas suas vidas aquilo que elas viram as mães fazendo. Então, é disto que o Êxodo está falando. Da mesma forma que pais que têm uma vida correta, que levam seus filhos para a igreja, que guiam seus filhos no caminho do Senhor, esse exemplo positivo, ele reverbera pela família, pelas gerações seguintes. Por isso Deus fala, verei o bem em até 1000 gerações para aqueles que me seguem. Por quê? Porque o exemplo positivo, ele frutifica. É disso que Êxodo está falando. E como nós podemos ter absoluta certeza disso? Porque lá em Ezequiel 18, 20, diz que o filho nunca reparte a culpa do pai e da mãe. E em 18, 2 a 4, diz que cada pessoa é responsável pelos pecados que comete. Então, se a gente sofresse com os pecados cometidos pelos nossos pais, no sentido de culpa, nós estaremos carregando uma culpa que não é nossa. Não faria sentido, e estaremos transmitindo para os nossos filhos uma culpa que eles não têm, porque fomos nós que cometemos o eventual pecado. Então, não faz sentido que uma culpa causada por antepassados seja carregada pelos que vêm depois. É claro que os efeitos dos pecados do antepassado, se o antepassado era viciado em jogo e perdeu todos os bens que ele tinha por causa disso, aquela família vai cair na pobreza e vai carregar com ela todas as dificuldades que a pobreza traz. Não como maldição, mas sim como consequência do pecado havido antes. Pecado tem consequência, mesmo quando a gente se arrepende do pecado, o pecado tem consequências. Então, se o antepassado perdeu todos os bens no jogo, essa consequência virá para os descendentes, mas não como maldição, e sim como resultado do pecado que foi cometido. Terceira razão pela qual isso não existe. Lá em Mateus 8, 17, que está citando Isaías 53, 4, ensina: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Ele, e aí está falando de Jesus, do Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Não está falando de enfermidade física e doença física, porque cristão fica doente, cristão tem enfermidade. As enfermidades que Jesus levou sobre si, as doenças que ele levou sobre si, são as enfermidades e doenças de natureza espiritual. Há traduções que falam, ele levou sobre si as nossas maldições. E se Jesus levou sobre si as nossas maldições, não há maldições que nós vamos herdar. E, finalmente, lá em Romanos 5, Paulo fala que Jesus reverteu a maldição trazida pelo pecado de Adão. A Bíblia é clara ao dizer que, como Adão pecou, o pecado entrou no mundo, passamos a ter uma tendência para o pecado se faz presente com todas as consequências que o pecado traz. Mas o segundo Adão, que é Jesus, com a sua morte na cruz, ele reverte, ele corta todo esse efeito daquilo que Adão tinha feito. Então, o segundo Adão, Jesus, reverte o que o primeiro Adão tinha feito. Então,
Se nós acreditarmos em maldição hereditária, nós estamos deixando de acreditar nos efeitos do ministério de Jesus, do que Jesus fez neste mundo. Então, por todas essas razões, Alicia, não há maldição hereditária. Não há. Embora muita gente defende isso, isto não tem respaldo, suporte bíblico. É uma análise da Bíblia muito rasa, que não leva em conta outros versículos da Bíblia, só pega um ou dois e esquece o resto. Esse tipo de conceito teológico, a maldição hereditária, traz um monte de problema para os cristãos. O primeiro é o excesso de diagnóstico de maldição. Alice, tem igreja que a gente entra aí que só fala em maldição. Tudo é maldição. Tudo é ação do diabo. Tudo é ação do inimigo. Tudo. Cara, fica uma coisa terrível. O cristão fica absolutamente inseguro. Você imagina você pensar, você se converte, imagina que você estava numa família que não era convertida. Você se converte, passa a viver uma vida santa aos olhos de Deus e carrega consigo uma maldição lá de trás do qual você não tem culpa, porque você não fez nada. Então, não adiantou nada a sua conversão. O que adiantou a sua conversão? Isso só traz insegurança. É péssimo. É muito ruim isso. O cristão tem que se sentir seguro. Jesus falou: eu vim para libertar os cativos. Se você acredita nesse negócio de maldição hereditária, você fica preso, você fica escravizado a uma ideia que alguém chega e diz para você: seu avô lá fez isso, fez aquilo, e você tem uma maldição na sua família. Você é escravo disso. E Jesus disse que veio libertar os cativos. Como é que isso funciona? Segundo, conforme eu já disse, na ânsia de quebrar maldições, as pessoas acabam sendo aconselhadas a fazer verdadeiros absurdos, como difamar os antepassados, confessar em público pecados de antepassados, quer dizer, o nome dos antepassados, de repente, é arrastado na lama, confessar coisas sem sentido, descartar bens que têm valor, e assim por diante, coisas que não têm o menor respaldo bíblico. Em lugar nenhum da Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, se manda fazer isso. Outra questão que há também, Alice, é que se você olhar os inúmeros livros já escritos sobre esse assunto, aqui mesmo no YouTube, onde a gente publica esses vídeos, tem canais e canais falando sobre isso. E você vai lá e vê o que as pessoas recomendam fazer para quebrar as maldições. Há contradições. Um líder religioso, um pastor, contradiz o que o outro fala. Isso gera a maior confusão. E a gente sabe que Deus não é Deus de confusão. Não existe maldição hereditária, quero deixar claro aqui. Essa é a visão tradicional do cristianismo. Durante milhares de anos, cerca de 1.900 anos, no cristianismo não falou sobre isso. De repente, alguém veio com essa ideia, fez lá um estudo meio torto e acordou com essa ideia e trouxe confusão para o meio cristão. Isso não tem respaldo bíblico. Acredito que há pessoas sinceras defendendo essa ideia. Há pessoas que acreditam sinceramente nisso e acham que estão defendendo a verdade. Mas o fato de haver sinceridade não quer dizer que não há erro. E o fato de haver erro não quer dizer que não traz consequências ruins. A sinceridade não evita o problema ruim, não evita as consequências de uma doutrina errada. E por isso mesmo, havendo sinceridade em quem defende a ideia, é preciso combater essa ideia, porque isso causa muito mal, e eu já vi muito problema em igreja por causa disso. Alicia, seus comentários. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção hoje nessa conversa aqui, Vinícius, é a importância do estudo bíblico e do aprendizado pelo cristão, né? Então, o que a gente fala muito aqui, mas eu acho que esse é um caso muito importante, porque o erro aqui, ele tem uma consequência na vida de famílias
fronteiras, que pode ser muito, tornar a vida muito difícil, e outra coisa, afastar muita gente da religião também. Porque essa questão de ficar falando de maldição, de diabo, gente, eu acredito na existência de diabo, existe um mundo paralelo, eu sou mega defensora da existência de diabo, então eu não estou falando aqui que não existe. O que eu estou dizendo é que isso começa, às vezes, a ser assustador para os membros de uma família, que muitas vezes estão numa caminhada inicial, ou nem são convertidos, e aquela pessoa fica falando aquilo. Então, acho que primeira coisa dessa fala, que eu acho que foi muito clara, muito ela explicadinha, dá para entender exatamente onde está na Bíblia e por que que isso foi desenvolvido. Porque isso é uma forma de você ficar atrelado a um tipo de trabalho espiritual que te deixa com pouco espaço para uma coisa que tem muito na Bíblia, que chama-se livre-arbítrio, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente está aqui, quando eu me converti, Vinícius, se você deve se lembrar disso, eu não conseguia entender como assim. A pessoa faz uma coisa, meu avô faz uma coisa, e eu vou pagar pelo pecado dele? Porque essa é uma leitura torta que a gente faz, né? Quando você lê, às vezes, dá esse impacto. Por isso que é importante estudar e ouvir outras pessoas falando sobre isso. Aí você fez essa explicação que você está fazendo aqui. Alice, se você tem um avô alcoólatra e ele toma determinadas atitudes dentro da relação familiar, isso, aliás, aconteceu na minha família, haverá consequências. Não quer dizer necessariamente que os filhos serão alcoólatras, mas quer dizer que, às vezes, esse avô faz coisas, desfaz um casamento, faz um casamento novo que não é bom, enfim, toma determinadas atitudes que impactam a vida dos filhos, né? Agora, pode haver filhos alcoólatras, sim. Sabe por quê? Porque também é meio genético. E você é uma doença, o alcoolismo. Então, olha só. Aí você chega lá e fala assim: o alcoólatra precisa de expulsão de demônio. Não, gente. O alcoólatra precisa de atendimento médico. Claro que uma pessoa alcoólatra pode ser uma porta aberta para algumas questões espirituais, mas não adianta tratar a questão espiritual se você não tratar a questão física, de saúde. Então, olha a confusão, entendeu? Segundo, não dá para achar, conhecendo a Bíblia, se você conhece a Bíblia, quando você conhece a Bíblia, e às vezes isso demora e é normal, né? Que Deus teria esse tipo de punição. Quer dizer, eu tomo uma atitude, eu sou uma pessoa, como você disse, que jogo, né? Vou lá, sou um jogador viciado e quebro a minha família economicamente, né? Então, quer dizer, os meus filhos estão condenados, eles não podem, eles, encontrarem caminhos de refazer a sua vida. Quer dizer, o cara vai lá, rala muito, trabalha muito, estuda à noite, refaz a vida dele, constrói uma família, não é um jogador. Ah, não, mas ele tem uma maldição hereditária. Se ele tiver dor no pé, é porque o pai dele jogava. Não, gente, não é assim. É um raciocínio muito limitado. Então, assim, eu acho muito importante vocês, primeiro, aprenderem sobre a Bíblia, gente. E segundo, tomarem cuidado com esse tipo de coisa. Presta atenção se o que você está analisando na sua vida não está baseada nessa visão equivocada de maldição hereditária. Porque a maldição hereditária, como ela é defendida por aí, é uma coisa muito clara. Você tem que ir lá num determinado lugar, entendeu? Para que alguém expulse os demônios da sua maldição. Só que é o seguinte, e se não expulsar? E se não, entendeu? Então, assim, sua vida fica presa a uma situação que é muito limitada, que às vezes você precisa de uma cura em vários sentidos. Por exemplo, às vezes você tem uma família, a gente vive muito essa realidade que o Vinícius falou. A gente sabe, psicologicamente, que pessoas que são vítimas de violência na infância tendem a repetir essa violência quando se tornam adultos. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu outra forma de relacionamento dentro da casa dela. Mas ela pode também ser curada espiritualmente de uma outra forma. Você é precioso para Jesus, então você vem de uma casa onde você não era precioso para a sua família, seja qual for o motivo, mas aí você aprende, entende que Jesus
ama você, que você é precioso, que você não é responsável pelo que te aconteceu. Quer dizer, a igreja, a religião, a sua relação com Deus, ela te trata também. O tratamento para nós, cristãos, não se resume a expulsar demônios. Pode haver situações em que demônios precisem ser expulsos? Podem, mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Você é uma pessoa que está reconstruindo a sua vida, você terá sofrido consequências pelo que sua família fez numa geração anterior. Mas você não está condenado a nada, porque você tem livre-arbítrio, você escolhe estar com Jesus. Você escolhe uma nova vida para você. E Jesus não te condenou a ficar lá anos e anos e anos só melhorando as suas questões através de expulsão de demônios, sempre feitas por terceiro, aliás, né? Então, além de tudo, Vinícius, essa questão tem uma coisa que me incomoda, que é a eliminação do livre-arbítrio. Quer dizer, você não é responsável, você herdou aquilo, sua família era assim, seu avô, e seu pai, você será, e seus filhos, né? Quer dizer, cadê aquela parte que diz, escolhe o caminho que você quer seguir, porque cristianismo é escolha, entendeu? Se relacione com Deus, entenda, com Jesus, entenda a sua relação, estude, aprenda, conheça a palavra. Tudo isso, quando você está falando aqui, descrevendo como as pessoas tratam essa questão da maldição hereditária, não tem o que fazer. Você está condenado. E você só pode sair desse lugar se alguém que você nem sabe se é habilitado para isso, porque está cheio de gente que não é habilitada para fazer isso, veio lá, botou a mão na sua cabeça e disse que expulsou o demônio. Entendeu? Então, essa é uma questão muito importante de se fazer uma reflexão. Então, fica aqui para mim essa fala para vocês que estão aqui nos assistindo. Preste atenção. Isso que o Vinícius está fazendo, pega o contradito, vai lá na Bíblia e lê as outras frases que explicam essa. Porque eu me confundi no começo, porque eu estou ouvindo falar de um Deus que cuida, de um Deus amoroso, de um Deus... Aí, de repente, tomei um choque. Como assim? O que meu avô fez, meu pai fez, e eu vou fazer? Não, mas eu estou aqui nessa igreja, nesse banco, eu quero ser diferente, eu quero me santificar, eu não quero as mesmas coisas necessariamente. Eu sou outra pessoa. E eu estou escolhendo um caminho religioso. Talvez aquela família lá, a minha, talvez não tenha tido uma religião como eu tenho hoje. Não tenha feito essa escolha que eu estou fazendo agora. Talvez em nenhum momento eles tenham se utilizado dessa relação na sua existência, dessa relação com Deus, né? Então, tem que olhar o resto. Não pode também, Vinícius, que é uma coisa que a gente já falou aqui, pega um pedaço da Bíblia, lê sozinho e constrói toda uma teologia de vida a partir de um pedaço. Então, lê, quero te fazer uma proposta. Lê de novo a frase, e talvez no primeiro momento você fala, nossa, é isso, não tem saída, e aí vai lá e lê o resto que o Vinícius apresentou. Ezequiel, né, Vinícius? Ezequiel. Foi Ezequiel, né? Ezequiel, vai a Romanos, vai vendo, essas coisas complementam aquelas. E nunca perca de vista a palavra livre-arbítrio. A escolha de estar com Deus, de ter Deus dentro de você, habitando, o Espírito Santo habitando em você, é uma escolha pessoal, individual. Então, é engraçado, porque senão seria assim. A escolha de ser religioso, de estar com Deus, de ser cuidado, de caminhar, etc., etc., é individual. Mas a maldição é coletiva. Então, o cara fez lá uma coisa lá no século XIX, na sua família, né? E você hoje está pagando, entendeu? Então, assim, o seu mega, hiper, super avô lá, 300 gerações atrás, foi lá um contrabandista de escravos. Então, você está condenado, você vai ser racista, contrabandista. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos prestar atenção, vamos ler de novo essas passagens que o Vinícius trouxe aqui e vamos aprender que a gente precisa sempre prestar muito atenção
quando nos levam para caminhos que têm contradições com outras partes da Bíblia, porque a Bíblia não apresenta contradições desse tipo, espirituais. É, É isso, eu isso. queria complementar isso que a Alicia falou, lembrando para você que está nos ouvindo o seguinte: ideias têm consequências. Ideias são coisas poderosas. Veja essa ideia da maldição hereditária. Ela surgiu cerca de 50 anos atrás. Em 2000 anos de história de cristianismo, ela, 1950 anos, nos falava nela. De repente, alguém teve essa ideia, defendeu essa ideia, justificou essa ideia, assim por diante. E essa ideia traz consequências. Deixou muita gente insegura, trouxe muito sofrimento, fez pessoas fazerem besteiras que não deveriam ter feito. Ideias têm consequências. Preste atenção nas ideias que você usa para viver a sua vida. Por isso que a gente defende o cristianismo. O cristianismo é uma ideia. E o cristianismo tem consequências. Só que o cristianismo tem consequências boas. Leva à santificação, leva a gente a ficar mais parecido com Deus, com Jesus, e assim por diante. Segundo, quando você pegar um versículo da Bíblia, nunca o interprete em isolamento, porque quando você interpreta um versículo isolado, você pode chegar a conclusões muito erradas. Vou dar um exemplo clássico. Jesus na cruz, ele estava morrendo, né? Nos momentos finais, ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Daí a gente vai concluir que Jesus achava que Deus tinha o desamparado. Não, você tem que ler isso dentro do contexto que estava acontecendo. O sofrimento, o momento de desespero, etc. Mas Jesus diz mais adiante, são as últimas palavras dele: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você pega só a frase, meu Deus, por que me desamparaste? Você está dizendo, bom, Jesus achava que Deus tinha o desamparado. Mas se Jesus achava que ele estava desamparado, por que ele ia falar como suas últimas palavras? Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Isso não é uma frase de alguém que se julga desamparado por Deus. Repara, quando você pega uma frase só e esquece as outras, você chega a conclusões erradas, chega a conclusões Isso é absurdas. importante. E é exatamente isso que acontece quando você pega esse texto do Êxodo e tira do contexto e só pensa nele, e não olha para outras coisas que a Bíblia está falando. Lembre-se, ideias têm consequências, mas você precisa analisar as ideias que você usa para viver a sua vida. E cuidado com interpretações da Bíblia, que são feitas em cima de um, dois versículos, tirando aquilo do contexto. Deus é um Deus amoroso. Isso é o que a gente sabe de Deus. É um Deus misericordioso. Faz sentido pensar num Deus que permitiria uma maldição por gerações, pessoas sofrendo por coisas que não fizeram, pagando por um erro que não cometeram? Agora, pecados têm consequências. Então, o que é feito, se alguém, vamos dizer, sai dirigindo bêbado e mata uma outra pessoa, e esse motorista depois se converte, pede perdão a Deus, pede perdão até à família de quem ele matou, se converte, muda os seus caminhos, Deus vai perdoar. Mas a pessoa que foi morta continua morta. A conversão do motorista, que era uma pessoa que bebia, não faz com quem morreu voltar a viver. Ou seja, o pecado tem consequências. Se uma pessoa, como eu disse, tem o vício do jogo e joga todos os bens da sua família fora no jogo, aquele dinheiro está perdido. Aquela família que podia ter uma vida boa, tranquila, materialmente, vai passar a ter uma vida difícil. Mesmo que o pai que tinha esse vício se converter e abandonar o vício. Se uma pessoa fuma durante 30 anos e depois larga o vício, ela ainda assim pode ter câncer, porque os 30 anos de cigarro
deixaram ela com um problema no seu corpo, uma bomba relógio. Pecados têm consequências. Então, saiba disto. Se você tiver dúvida, nos escreva, nos mande comentários, que a gente ajudará você a resolver. Procure pessoas que saibam mais que você, não se deixe levar por essas coisas. Lembre-se sempre que você serve a um Deus maravilhoso, um Deus que te ama tanto, que mandou seu Filho, Jesus Cristo, vir ao mundo para morrer por nós, para nos dar acesso à salvação. Esse é um Deus que ama, como está lá escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele, no Filho, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, esse é o Deus que a gente serve. É nisso que você tem que pensar e é disso que você tem que lembrar. Alice, obrigado por dividir aqui a bancada comigo, por Até a trazer a próxima. contribuição. E eu peço para você que, se você gostou, dê um like, nos indique para seus amigos, seus parentes, porque tudo que queremos aqui é divulgar a palavra de Deus, é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.